Olá, pessoal, bom dia. Professor Eduardo aqui, sou professor de Física, e hoje nós veremos um assunto do segundo ano, calor e temperatura. Vamos apresentar, né, na aula de hoje, os conceitos iniciais de calor e temperatura. É um assunto muito gostoso e preste bastante atenção, ok? Então, vamos trabalhar hoje com os conceitos de temperatura e calor. É uma aula para o pessoal do segundo ano. O assunto de calor e temperatura faz parte do assunto de termologia, que é uma parte da física que vai estudar os fenômenos relativos ao aquecimento, resfriamento e mudança de estado físico em corpos. Quando esses corpos irão receber ou ceder energia, certo? Então, temperatura e calor são os objetos de estudo da termologia. Aí eu pergunto para vocês, o que é temperatura? Temperatura, gente, é a grandeza física associada ao estado de movimento e agitação das partículas que compõem os corpos, ok? Então, em linhas gerais, nós temos que, quando o corpo, né, quando suas moléculas estão muito agitadas, nós temos que a temperatura está alta. Quando as moléculas estão pouco agitadas, a temperatura está baixa, ok? Vamos ver isso aqui na prática. Vou abrir aqui agora uma guia para poder mostrar aqui para vocês o que eu quero te dizer, ok? Então, nós temos aqui uma simulação física, certo? Aqui nós temos moléculas, está selecionado aqui moléculas de água, water, ok? Átomos e moléculas. Preste apenas atenção no que eu vou falar, certo? Então, aqui nós temos aqui a moléculas de água. Nós temos aqui uma bomba onde eu posso acrescentar mais moléculas, observe. E aqui eu tenho um dedinho, vou deixar ele paradinho, ok? Observe aqui, gente, que eu tenho aqui um termômetro, ele está a 44 graus Celsius. Quando eu coloco calor, né, coloco fogo no recipiente, à medida que eu vou aumentando, fornecendo calor ao sistema, ao corpo, a sua temperatura começa a aumentar. Observe que aqui, ó o termômetro lá em cima, a temperatura aumentando, ok? E quando eu aumento a temperatura, obviamente que as moléculas vão estar mais agitadas, entendeu? Quando eu boto um gelo, ou seja, eu estou resfriando o meu sistema, observe que as moléculas começam a diminuir a sua velocidade, começam a diminuir a sua agitação, ok? Observe. E a temperatura lá, ó, começa a cair. Observe, ó, temperatura caindo, ok? Quando eu aqueço, observe, botar um pouquinho só de fogo, temperatura subindo um pouquinho, as moléculas ficando agitadas. Quando chega aqui a 100 graus, observe que as moléculas estão bastante agitadas, entendeu? E aí, agora sim, gente, quando eu aumento aí mesmo, boto muito fogo, forneço muito calor ao sistema, aí você vai ver que quanto mais calor eu forneço ao sistema, mais agitadas ficam as moléculas, entendeu? Então, nesse caso de cá, como vocês podem ver, vou deixar aqui aquecendo para vocês verem a agitação. Que quando eu aumento a temperatura, eu tenho uma agitação molecular maior. Quando eu tenho uma redução da agitação molecular, eu tenho uma temperatura menor, ok? Eu espero que com essa simulação, esse conceito fique bem claro. As demais coisas que estão sendo mostradas nessa simulação, nós discutiremos em aulas posteriores, ok? O objetivo aqui apenas foi fazer uma representação da agitação molecular
Ok? Vamos voltar lá para o slide. Cadê? Pronto. Então, nós vimos que a agitação molecular está relacionada com a temperatura. Alta agitação, temperatura alta. Pouca agitação, temperatura baixa. Ok? Então, a temperatura, gente, para medir a temperatura, o primeiro instrumento a ser utilizado a ser construído foi o termoscópio, entendeu? O termoscópio de Galileu. Mas acontece que nós, no nosso dia a dia, nós medimos a temperatura de outras formas. Nós colocamos a mão no pescoço da pessoa, nós colocamos a testa para poder ver se a pessoa está com febre. Nós, vocês, está muito comum vocês, quando você vai entrar em uma loja, o cara vem com um tipo de termômetro, né, com um aparelhozinho que coloca na tua testa, na tua mão, e vê a temperatura. Então, gente, nós temos que o primeiro instrumento a se medir, que foi construído para medir a temperatura, foi o termoscópio. Mas hoje nós usamos o termômetro, entendeu? Usar a mão não é uma medida de temperatura, você tem uma sensação térmica, entendeu? Sensação térmica pode ser muito confuso. E a gente vai fazer um experimento que você vai ver que a sensação térmica não é algo confiável, ok? A pele não é algo confiável para a gente medir a temperatura. Então, todo instrumento que é utilizado para medir a temperatura é chamado de termômetro. E existem vários tipos. Existe o termômetro clínico, é aquele que quando a pessoa está com febre, geralmente coloca na boca, ou você vê muito em chaves, né? Ou coloca na axila, e aí a gente mede a temperatura, é desse clínico. Temos o termômetro a gás, temos o termômetro de rua, aquele que quando você está andando na avenida, tem aquele termômetro lá, aquele painel bonito lá, informando a temperatura. E tem um termômetro de lâmina bimetálica. Isso de cá, gente, isso aqui é muito interessante. Isso de cá, isso aqui geralmente é utilizado geralmente dispositivos elétricos para poder ligar o aparelho e desligar automaticamente com a temperatura, entendeu? É chamado de lâmina bimetálica. Você já observou que quando você vai colocar o seu pão na sanduicheira, demora um pouquinho, ela começa a ligar e começa a aquecer. Pá! Depois começa a esfriar. Depois aquece de novo, entendeu? É por conta disso, gente, da lâmina bimetálica. A mesma coisa, o ferro de passar roupa, entendeu? É por conta disso, ok? Então, o termômetro clínico, ele vai medir a temperatura dentro desse intervalo de 35 a 42 graus. Quando a pessoa está com febre, ele vai lá e indica que a pessoa está com febre, porque está com a temperatura corporal acima do normal, entendeu? Observe que, pô, um termômetro só com até 42 graus, pô, gente, quando o corpo está 40 graus, esse corpo aqui, meu filho, febre de 40 graus, a pessoa já está em estado crítico, entendeu? A pessoa já está em um estado crítico. A pessoa chegou a 41 graus, a pessoa já começa a ter convulsão, é capaz de a pessoa morrer, entendeu? Tem casos mesmo que eu estava lendo, de uma Ellen Keller. Depois pesquisem. É uma história fantástica, de Ellen Keller. Ellen Keller, quando era criança, ela teve uma febre altíssima. Quando ela teve uma febre, se não me engano, foi de 40 graus ou 41 graus, que é uma febre altíssima, ela ficou surda e ficou cega. Mas nem por isso a história dela deixa de ser interessante. Depois vocês podem até pesquisar para vocês verem. Muito interessante. História de superação. Ok? Temos aqui o termômetro de lâmina bimetálica. Ele é utilizado para avaliar temperaturas em ambientes fechados, como fornos e câmeras frigoríficas.
ok? Temos o termômetro a gás, é utilizado para medir baixas temperaturas, é utilizado em laboratório de pesquisa. E aqui tem todo o funcionamento, o aparato, né? Como funciona o termômetro. O princípio ativo. Mas, na verdade, isso tudo de cá, esse dispositivo tudo, é apenas para dizer qual é apenas para dizer qual é a temperatura. Ok? Apenas para dizer qual é a temperatura. Termômetro de rua, isso é muito comum, esse relógio digital, quando você está andando na rua, vê isso nas grandes avenidas, entendeu? Estrada do Coco tem. E agora, gente, nós temos aqui um conceito importante, que é um chamado de conceito de equilíbrio térmico. Observe, todos os corpos, sempre que possível, têm de ir espontaneamente para o mesmo estado térmico. Isso de cá, gente, é um conceito aqui importantíssimo. Isso de cá, ó, é um conceito importantíssimo, entendeu? Vou abrir aqui um slide novo. Deixa eu apagar aqui. Então, vamos desenhar um pouquinho, para a gente entender o que eu quero te dizer. Imagine numa situação que você tem dois corpos. Você tem o, o corpo A e temos aqui um corpo B. Vou pintar aqui. Ok, aqui é o corpo A. E lá é o corpo B. Deixa eu botar aqui. Corpo A e o corpo B. Você vai lá, usa o termômetro, entendeu? E você percebe que a temperatura desse corpo A tem uma temperatura, por exemplo, de 80 graus. E você tem esse corpo B aqui, que tem uma temperatura de 20 graus. Isso inicialmente, entendeu? Aí o que você vai fazer? Você vai pegar o corpo A e o corpo B e vai estabelecer um contato entre eles. Ou você pode pegar o corpo, juntar o corpo, fazer com que eles entrem em contato, ou vocês podem fazer uma ligação, botar uma superfície, uma colher, alguma coisa que faça, que ligue o corpo A com o corpo B. Entendeu? Você faça uma ponte. Você vai observar que depois, quando você coloca, por exemplo, uma colher ou algum contato entre esses dois corpos, encostou um corpo no outro, você vai observar que, à medida que o tempo passar, a temperatura do corpo A vai diminuir e a temperatura do corpo B ele vai aumentar, ok? Isso porque, à medida que o tempo passa, algo está passando do corpo que tem a maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Se você deixar lá os dois corpos em contato por determinado tempo, vai chegar um determinado momento que a temperatura do corpo A, final do corpo A, vai ser igual à temperatura final do corpo B. Ou seja, digamos que seja, não estou dizendo que vai ser isso, digamos que esse de cá chegou a 50 graus e o corpo B também chegou a 50 graus. Não sei, pode ser outro valor de temperatura, viu, gente? Só dando um exemplo. Então, quando chegar esse determinado momento que a temperatura do corpo A ficar igual à temperatura do corpo B, isso significa que esses corpos entraram em equilíbrio térmico. Equilíbrio térmico. Ok? Então, equilíbrio térmico, gente, é quando dois sistemas físicos estão em equilíbrio. Ou seja, entre si
as temperaturas estão iguais. Quando os dois corpos tiverem a mesma temperatura, ficar o tempo suficiente em contato e alcançar a mesma temperatura, esses corpos entraram em equilíbrio térmico, ok? Então, as partículas de água quente fornecem parte de sua energia de agitação às moléculas das partículas de água fria e vice-versa. A troca de energia e é só interrompida quando o equilíbrio térmico é atingido. Então, a partir do momento, gente, que ocorreu, a partir do momento, cadê? A partir do momento que os dois corpos atingiram o equilíbrio térmico, não vai ocorrer mais troca de energia. Não vai ocorrer, porque eles já atingiram o equilíbrio térmico, ok? E eu pergunto para você, qual é essa energia? Gente, essa energia é o calor. Então, o calor é a energia que é transferida de um objeto para outro, ou um sistema para outro, enquanto houver diferença de temperatura entre eles. Então, enquanto existir diferença de temperatura, a temperatura do corpo A for diferente da temperatura do corpo B, vai ocorrer transferência de energia. A partir do momento que a temperatura do corpo A for igual à temperatura do corpo B, não vai ocorrer transferência de energia. Nesse caso, transferência de calor é que nós estamos falando. Ok? Isso de cá, gente, é interessante. Eu não vou falar aqui com vocês, é que eu vou deixar para que vocês pesquisem, certo? A teoria, sobre a teoria do calórico. Cadê? Então, aqui eu vou deixar para vocês sobre a teoria do calórico, ok? Aí vem, unidade de medida do calor. Então, nós temos que a temperatura, a temperatura, quando você vai e assiste a previsão do tempo, você vai ver que a temperatura ela é medida em Celsius, ok? Aqui no Brasil ela é medida em Celsius. Se você olhar a previsão do tempo aí no seu celular, vai ver que a temperatura está em Celsius, ok? Se você for olhar a temperatura nesse exato momento nos Estados Unidos da América, você vai ver que a temperatura está em outra unidade, mas está em Fahrenheit, ok, gente? Então, existem várias unidades para temperatura. Celsius, Fahrenheit, você vai ver graus Kelvin não. Kelvin não tem graus, ok? Então, para o calor, nós também temos unidades. Então, nós temos aqui que no calor, a temperatura, a unidade de medida no Sistema Internacional de Unidades, ou SI, é o Joule. Mas também ela é medida também em caloria, ok? Isso aqui é importantíssimo, ok? Então, vai ter questões onde vocês terão que transformar a temperatura. A temperatura não, a unidade de caloria para joule e vice-versa. Então, aqui, ó, gente, nós temos aqui, através dessa relação matemática, a conversão de unidade. Então, nós temos que uma caloria vai equivaler 4,18 joules. Atenção! Muita atenção nesse momento. Observe, joule, ó, J maiúsculo. Caloria, cal, observe, minúsculo, ok? Isso de cá é maiúsculo, porque Joule foi uma pessoa, foi um cientista. Então, veio de um nome próprio. Nome próprio.
ok? E caloria, ele é minúsculo, porque não tem origem em nome de pessoa, ok? J maiúsculo, cal minúsculo, ok? Então, a caloria é a quantidade de calor, porque calor é uma energia, para transformar, né? 1 grama de água pura deve receber para que a sua temperatura seja elevada a 14,5 graus Celsius. Então, uma caloria de calor que você fornece a 1 grama de água, é capaz de elevar a temperatura em 1 grau. Observe, 14,5 para 15,5, ó, só você subtrair. 15,5 menos 14,5 dá 1. Então, que é caloria? Quantidade de calor que você vai fornecer 1 grama de água, que vai fazer com que esse 1 grama de água aumente a sua temperatura em 1 grau Celsius, ok? E aqui nós temos aqui que 1 quilocaloria equivale a 1.000 calorias. Então, 1 kcal é igual a 1.000 calorias, ou 10 a terceira caloria. Então, a aula de hoje, ela foi exclusivamente para a gente tratar os conceitos de temperatura e calor. Nas aulas seguintes, nas próximas aulas, nós veremos os processos de transferência de calor. Eu fiz um exemplo ali, onde eu coloquei um corpo, coloquei outro corpo, e fiz um contato entre esses dois corpos, e fiz com que o calor saísse de um corpo mais quente e chegasse a um corpo mais frio. E assim a temperatura de um diminuísse e a temperatura do outro aumentasse. Mas existem outras formas de processo de transferência de calor. Isso é conteúdo para a próxima aula, ok? Para um outro momento. Então, por hoje é só, e nós veremos mais conteúdos em outros momentos, ok?